Olá! Vamos resolver o problema Amasmuvordá, feito por mim e meu amigo Jorge Zawad. Este problema foi utilizado na segunda fase da OBL, na edição Cubata. Este vídeo está sendo gravado para a Escola de Linguística de Outono 2022, uma realização da Olimpíada Brasileira de Linguística, edição Ascati. Então, vamos lá! A língua Sami do Norte, que é a língua desse problema, faz parte da família das línguas urálicas. Nessa família, além do Sami, nós temos o finlandês, o estoniano e o húngaro, por exemplo. No caso, o Sami do Norte está na região Sami Central no mapa, no ramo fino-húngrico das línguas urálicas. Nós temos aqui a região onde são faladas as línguas Sami. Perceba que não existe apenas uma língua Sami, mas sim várias línguas Sami. Perceba também que elas são faladas na Noruega, na Suécia, na Finlândia e na Rússia. Neste mapa, a legenda 5 é a região do Sami do Norte, que é a língua deste problema. Bom, as línguas Sami são línguas minoritárias, e apenas recentemente elas conseguiram algum estatuto oficial em alguns municípios. Então, em 1990 na Noruega, em 2000 na Suécia, em 2002 na Finlândia, algumas línguas Sami conseguiram alguns reconhecimentos limitados em alguns municípios, não é no país inteiro. Conseguiram uma forma de reconhecimento oficial pelas leis. Na Rússia não há nenhum tipo de reconhecimento. É muito comum o uso do exônimo Lapão para o povo Sami. O mesmo acontece com a sua terra, a região de Sápmi, às vezes chamada de Lapônia. Esse termo é considerado pejorativo. Ele tem origem no termo lerp, do nórdico antigo, que significa trapo ou remendo. O lerp gerou o derivado lap, ainda mais pejorativo, sinônimo de incivilizado, do qual várias línguas extraíram seus termos para os Samis. Então, por exemplo, você pode acabar encontrando em português o termo lapão para o povo, né, o povo lapão, ou lapônico para as línguas, então a língua lapônica, ou a Lapônia para a região. Todos esses termos são pejorativos e a recomendação é utilizar os termos Sami para o seu povo e a sua língua e Sápmi, que é o nome da região. O povo Sami ganhou notoriedade internacional por meio do filme Frozen 2 da Disney. Nesse filme aparece o povo Nortuda, que é baseado no povo Sami. Esse filme foi dublado em Sami do Norte, o que é muito interessante. E neste filme os produtores trabalharam e até firmaram um contrato com líderes Sami para garantir a representatividade, o que não ocorreu no primeiro filme. No primeiro filme tem elementos baseados na cultura Sami, mas não foi conversado com liderança Sami para ver se aquilo foi representativo da sua cultura e se foi respeitoso, né? Então, o primeiro filme não foi recebido positivamente por causa disso. Então, aí a partir disso, no segundo filme, eles trabalharam com as lideranças Sami e até firmaram um contrato para que o filme fosse representativo da sua cultura. O filme foi recebido positivamente pela comunidade Sami. Além do filme Frozen 2 representando o povo Sami, nós temos um outro filme também, o filme Klaus, da Netflix. Nele aparece o povo Sami e ele é representado em boa parte do filme. A voz da menina ali, que fala com o carteiro, ela aparece em uma boa parte do filme também. A voz da menina é de uma menina Sami. Esse filme não foi dublado em uma língua Sami ainda, né? Então não sabemos se será no futuro, espero que sim. Mas atualmente ele não tem dublagem em alguma língua Sami. No filme, o povo Sami aparece em uma boa parte, eles acabam sendo bem importantes para o desenvolvimento, do Papai Noel, o Klaus. Dito tudo isso, vamos agora para o nosso problema. Este é o problema Amasmuvordá, feito por mim, Arthur Corrêa Souza, e meu amigo Jorge Zawad. Falado em uma das partes mais geladas do globo, o Sami do Norte é uma das línguas indígenas Sami, um grupo de línguas da família urálica falados no norte da Escandinávia. Falada por cerca de 30 mil pessoas, o Sami do Norte é uma língua minoritária, com um grau limitado de reconhecimento oficial na Noruega, na Suécia e na Finlândia. Em 2019, as línguas e cultura Sami ganharam notoriedade através do filme Frozen 2 da Disney. Além das referências culturais diversas, a trilha sonora contém cantos tradicionais Yoik. Os produtores trabalharam junto à liderança Sami para garantir que as referências culturais fossem apropriadas e respeitosas, e depois de lançado foi recebido positivamente pelas comunidades. Então, basicamente, em um formato de texto, um pouco do que eu comentei para vocês até agora, né? Segue abaixo uma lista de verbos em Sami do Norte em 3 formas: infinitivo, presente na primeira pessoa e presente na terceira pessoa. Com suas traduções, complete as lacunas.
Bom, vamos ler um pouquinho da nota fonética também. Vogais juntas são pronunciadas na mesma sílaba. Consoantes duplicadas são consoantes longas. Nha é a nasal velar, como N em manga. Cha é a fricada pós-alveolar desvozeada, como ch em tchau. Ha é a fricativa velar desvozeada, como R em rei em alguns dialetos do português, não o meu. E A, com acento, é uma vogal específica do sami. Aqui nós temos os nossos dados, né? Vários verbos em infinitivo, presente na primeira pessoa, presente na terceira pessoa, e as suas traduções. E aqui estão os dados, mas agora com lacunas que temos que preencher. Temos que preencher essas 12 lacunas. Bom, a primeira coisa a perceber é que está sempre mudando o sufixo dos verbos, né? Temos no infinitivo ali terminações em it e em at. Na primeira pessoa temos terminações em an, com e sem acento. E na terceira pessoa temos terminações em a, com e sem acento. Então podemos ver aí que principalmente o que está mudando é o sufixo dos verbos. Porém, olhando atentamente, não apenas o sufixo está mudando em alguns verbos. Em alguns verbos tem algumas consoantes fazendo algumas mudanças. Então, inicialmente, vamos separar em dois tipos, né? Bom, podemos ver que todos os verbos mudam seus sufixos. Agora podemos ver que alguns verbos sofrem modificações apenas no sufixo. Por exemplo, rakistit, vastidit, gulvelit, ipmirdit e lassanit. Todos esses sofrem modificações apenas no sufixo, enquanto que os outros sofrem modificações nas consoantes na primeira pessoa. Perceba, por exemplo, ali vordit virando vordan, com dois Ds que significa uma consoante longa. Ou, por exemplo, o fitnat, do visitar, com o TN virando apenas N. Ou, por exemplo, o gaidat, que nem o vordit, tendo um D virando dois Ds, ou seja, um D normal virando um D longo. Então, a primeira parte do problema é separar em dois tipos. Isso, na verdade, é uma estratégia de resolução muito importante para praticamente todos os problemas. Na maioria dos problemas, nós temos que fazer separações, classificações em tipos. Neste caso, a primeira separação é perceber que alguns verbos fazem uma coisa e os outros verbos não fazem essa coisa. Então, estratégia de resolução, separa os verbos nos que fazem essa coisa e nos que não fazem essa coisa, né? O tipo 2, que tem modificações nas consoantes, também sofre modificações no sufixo, né? Já que isso acontece com todos os verbos. Então, a primeira parte aqui, vamos lidar com o tipo que sofre modificações apenas no sufixo, porque provavelmente vai ser mais fácil, né? Já que tem uma coisa a menos acontecendo. Eu coloquei todos do tipo 1 lá para cima e dos tipo 2 lá para baixo. Isso deu um certo trabalhinho, mas agora minha mente tem mais espaço, tem mais clareza para perceber os padrões. Eu, por exemplo, aqui tive que pegar a tabela e realmente colocar na ordem, né? Então tive um certo trabalho para fazer isso, mas este trabalho é recompensado pela clareza mental que a gente ganha. Neste primeiro tipo, podemos ver que as modificações no sufixo são as mesmas para todos os verbos nesse tipo, né? O padrão é it, an e a. E o an e o a sem acento, né? Não é aquele a com acento. Então, no infinitivo termina com it, na primeira pessoa termina com an e na terceira pessoa termina com a. Este é o padrão para os verbos do tipo 1. Agora que já entendemos os verbos do tipo 1, sim, é tão rápido assim, né? Não tem mais nada acontecendo, só está mudando o sufixo e todos têm o mesmo padrão. Vamos agora entender os verbos do tipo 2, que têm modificações nas consoantes na primeira pessoa. Temos it, an com acento, a com acento, e, at, an e a com acento. São apenas essas duas opções de padrões. Então, se o infinitivo termina com it, para a primeira e para a terceira pessoa vai ser an e a, os dois com acento. E se o infinitivo termina com at, os padrões vão ser an e a, apenas o a na terceira pessoa com acento. Mas agora resta perguntar o que determina cada um dos tipos, né? Porque não vai ser apenas o sufixo do infinitivo, porque a gente tem it nos dois tipos. Será que é o significado? Não, porque amar, responder, escutar, entender e aumentar não tem nada diferente de aguardar, começar, ver, visitar, desaparecer, rir, enxaguar, rastejar e morder. Então não é o significado dos verbos que está mudando. Quando a gente fica preso, é interessante talvez dar uma revisitada na nota fonética, porque talvez seja um motivo fonológico. Então, vamos rever a nota fonética.
Vogais juntas são pronunciadas na mesma sílaba. Por que será que isso aqui, né? Consoantes duplicadas são consoantes longas. Aí temos ali uma explicação de alguns fonemas. Bom, vogais juntas são pronunciadas na mesma sílaba. Será que tem algo a ver com as sílabas? Vamos voltar lá então. E aí a gente pode ver que, olhando para as sílabas, por exemplo, Rakistit tem 3 sílabas, Vastidit, 3 sílabas, Guldelit, 3 sílabas, Ipmirdit, 3 sílabas, Lassanit, 3 sílabas. E agora, Vordit são 2 sílabas, porque aquele o é na mesma sílaba, né? Porque a questão disse, vogais juntas são pronunciadas na mesma sílaba. Então não é vu-or-dit, 3 sílabas. Não, é vor-dit, 2 sílabas. Algit, 2 sílabas. Wainit, 2 sílabas. Aquele y é uma sílaba só, porque a nota fonética diz para nós, vogais juntas são pronunciadas na mesma sílaba. Então não é o-ai-dnit, é wainit, 2 sílabas. Fitnat, 2 sílabas. Gaidat, 2 sílabas. Shaibmat, 2 sílabas. Doidit, 2 sílabas. Chaknat, 2 sílabas. Gaskit, 2 sílabas. Então temos aí uma justificativa, né, para cada um dos tipos. O tipo 1 tem 3 sílabas e o tipo 2 tem 2 sílabas. Esse está válido para todos os verbos do nosso corpus. Então já podemos começar a escrever um pouco da solução do problema. Se o verbo tem 3 sílabas, o padrão é it, an, a. Se o verbo tem 2 sílabas, o padrão é it, an com acento, a com acento, ou at, an, a com acento. E além disso, além desse padrão, as consoantes iniciais da última sílaba na conjugação da primeira pessoa são modificadas, não sabemos como ainda. Como nós já entendemos os verbos de 3 sílabas, vamos tirá-los da tabela e ficar apenas com os verbos de 2 sílabas, os verbos do tipo 2. Então agora a nossa tarefa é entender como funcionam as modificações nas consoantes na primeira pessoa. Bom, da mesma forma como de antes, vamos olhar as consoantes e perceber se existe algum, 2 ou 3 tipos de padrões para a gente separar em grupos diferentes, da mesma forma que a gente separou em tipos. Bom, no primeiro verbo temos D se transformando em DD, né? O D ficando longo. No segundo verbo, G virando GG. Depois DN virando NN. Depois TN virando N. D virando DD. BM virando MM. D virando DD. K em A. K em E virando em E. Essa consoante lá que é o consoante nasal parecida com o N em manga. Né? Essa consoante nasal falado lá atrás da boca, no mesmo local de K. K em A. No mesmo local. E temos K virando KK. Bom, podemos perceber inicialmente que temos algumas consoantes sendo simplesmente duplicadas, né? Por exemplo, o D virando DD, G virando GG, o K virando KK, né? Então nós temos aí um primeiro grupo que é de duplicação da consoante, né? Do Vordit, do Algit, Gaidat, Doidit e Gaskit. Todos eles têm uma consoante, né? Na consoante inicial da última sílaba ali no infinitivo, que está sendo duplicada na primeira pessoa. D virando DD, G virando GG e K virando KK. Os outros verbos acontece uma coisa mais diferente, né? Nós temos ali uma consoante e uma nasal no infinitivo, e aí na primeira pessoa ou fica apenas a nasal, ou essa nasal é duplicada. Então temos ali uma nasalização, né, por causa da nasal, e um apagamento, ou seja, aquela consoante ali que fica logo antes da nasal, ela some na primeira pessoa, e aí não sabemos ainda como que funciona essa nasalização, se fica só a nasal ou se fica ela duplicada, não sabemos ainda. Né? Nós temos aí inicialmente esses 2 grupos de verbos para o tipo 2. Vamos dar uma organizada na nossa tabela, como eu falei, dá um trabalhinho a mais braçal, mas ajuda na clareza. Então, olha só, no primeiro grupo, temos ali no infinitivo apenas uma consoante, né, no início da primeira sílaba, uma consoante chamada de consoante plosiva, que são as consoantes que soltam uma explosãozinha quando tu fala ela. Como assim uma explosãozinha, né? Fala D, G, D, Q, né? Todas essas consoantes, tu solta uma explosãozinha, tu segura o ar e depois tu solta repentinamente para falar ela. Elas são chamadas de consoantes
plosivas ou oclusivas. Exemplos de consoantes disso são tá e dá, né, o T e o D, K e G, o K e o G, e pá e bá, né, o P e o B. Então, se nós temos uma consoante plosiva única ali na primeira consoante da última sílaba, no infinitivo, se temos uma consoante plosiva única, então ela é alongada na primeira pessoa. Então, dá vira dá longo, G vira GG, K vira KK, e isso deve acontecer com as outras consoantes plosivas, o T, o P e o B, né? Que são outras consoantes plosivas. Então, consoante plosiva única no infinitivo gera um alongamento dessa consoante na primeira pessoa, né? Agora vamos olhar para o grupo B de verbos. Então, nós temos uma plosiva, né? Perceba dá, tá, ba e cá, todas plosivas, junto com uma nasal, que é feita no mesmo local de articulação. Perceba ali que dá e na e tá são todas realizadas no mesmo local, logo acima dos dentes, um pouquinho acima dos dentes, né? Dá, na, tá, todas no mesmo lugar. E, por exemplo, ba e ma, do Chaibmat, as duas também são realizadas no mesmo local, são consoantes bilabiais, são feitas com os dois lábios. Ba e ma no mesmo local. Mesma coisa com o Chaknyat, né? O K é feito lá atrás da boca, e aquela consoante ali que é explicada pela nota fonética é como o N em manga, esse man é feito lá atrás da boca também. Então perceba que nós temos no infinitivo uma plosiva, que é o da, tá, ba, cá, e uma nasal realizada no mesmo local de articulação. Bom, então, para o grupo B, nós temos um par plosiva mais nasal, que é articulada no mesmo local. E agora, o que acontece na primeira pessoa? Quando que fica apenas a nasal, no caso de Fitnat e Chaknyat? E quando que fica a nasal duplicada, no caso de Widenit e Chaibmat? Podemos dar uma reorganizada de novo, para poder ver mais de perto. Vamos ver, né? Não é o tipo de nasal, né? Porque nós temos ali o N no Fitnat, virando apenas um N em Fidan. E nós temos o N do Widenit, virando dois Ns no Winan. Então não é apenas o tipo da nasal que determina, deve ser outra coisa. Vamos analisar então as consoantes plosivas. Nos dois casos em que a nasal é duplicada, a consoante plosiva é vozeada. E nos casos em que a nasal fica sozinha, a consoante plosiva é desvozeada. O que é isso, Arthur? Olha só, as consoantes vozeadas, elas vibram as cordas vocais. Então tu fala da e ba, tu vibra as cordas vocais quando tu fala essas consoantes. Mas tu fala tá e cá, tu não vibra as cordas vocais. Da e ba são vozeadas e tá e cá são desvozeadas. Então, no nosso par de plosiva mais nasal, articulada no mesmo local. Se for uma vozeada mais nasal, nós alongamos a nasal. Então, Widenit, plosiva vozeada mais uma nasal, fica a nasal alongada. Chaibmat, vozeada ba mais nasal ma, alonga a nasal. Então, fica um M duplicado. E se for uma desvozeada mais nasal, mantém apenas a nasal. E pronto, entendemos nosso problema. Então, entendemos nosso tipo 2, né, que sofre modificações das consoantes iniciais da última sílaba na primeira pessoa. Então, agora podemos escrever totalmente a nossa solução. Já entendemos ali os verbos de 3 sílabas, tem apenas um padrão, e os verbos de 2 sílabas têm 2 padrões de sufixos, it, an, a ou at, an, a. Bom, agora entendemos as modificações das consoantes iniciais da última sílaba na primeira pessoa. Se é uma consoante plosiva única, sofre alongamento. Se é um par plosiva mais nasal, tem duas opções. Se é vozeada mais nasal, alonga a nasal. E se é desvozeada mais nasal, mantém apenas a nasal. E pronto, terminamos a nossa solução. Com isso, podemos responder e completar as lacunas. Vamos lá então. Vamos começar com os verbos de 3 sílabas. Por quê? Porque eles são mais simples, né? Então acho que é legal começar com eles. Então, olhando os verbos aí os verbos que estão aí para a gente completar as lacunas, podemos ver que 2 deles têm 3 sílabas. Ali o verbo do prever e o gorjear.
né? Todos os outros têm 2 sílabas. Até o voingan, né? Lembra, vogais juntas são pronunciadas na mesma sílaba. Então, vamos responder ali o do Einostan e do Vidzardit, que vai ser um pouco mais fácil. Bom, o padrão é it, an sem acento e a sem acento, então é simplesmente eu trocar o sufixo e deu, não tem mais nada para fazer. Então o einostan no infinitivo fica einostit e na terceira pessoa einostar. E o vizardit na primeira pessoa fica então vizardan. E terminamos então os verbos de 3 sílabas. Todos os outros então têm 2 sílabas, né? O bargat, yapmit, anan, wastit e voingan. Bom, agora além de mudar o sufixo por aqueles 2 padrõezinhos ali, o it, an com acento, a com acento, ou at, an, a com acento, a gente vai ter que modificar as consoantes iniciais da última sílaba da primeira pessoa. E isso a gente entendeu antes, né? Se for plosiva única, acontece alongamento, e se for plosiva mais nasal, acontece aquilo ali, de alongar a nasal ou manter apenas a nasal. E então vamos separar nesses 2 grupos. Podemos ver que os verbos trabalhar e comprar vão ser do primeiro tipo, né? Podemos ali ver no bargat e no wastit que eles têm uma plosiva única. No caso de bargat é o G e no caso de wastit é o T. Então, trabalhar e comprar tem uma consoante plosiva única, enquanto que morrer, usar e respirar vão ser do segundo grupo. Arthur, como é que tu sabe isso? Bom, o yapmit ele tem uma plosiva que é o P, mais nasal no mesmo local, que é o ma, pa e ma, né? Plosiva mais nasal. Mas como é que eu sei disso do anan e do voingan? Bom, se eles fossem do primeiro tipo de plosiva única, teria uma plosiva alongada na primeira pessoa, né? Então, como é que uma plosiva única vai gerar o N do anan? Não tem como, né? Porque se fosse uma plosiva única no infinitivo, teria gerado uma plosiva alongada na primeira pessoa e não uma nasal, né? Se tem nasal, vai ser do segundo grupo, né? Então, anan tem uma nasal sozinha e voingan tem uma nasal dupla, uma nasal alongada. Então, vai ser do segundo grupo. Bom, para começar, vamos analisar os em amarelo, que são os que têm consoante plosiva única, que é só alongar, bem facinho, né? Bom, temos ali o bargat. Então, na primeira pessoa vai ficar bargan, com 2 Gs, né? A consoante plosiva vai ser alongada e vamos lembrar de trocar o sufixo. Qual vai ser o padrão? Vai ser o segundo padrão, porque o infinitivo termina com at. Para o astit, o padrão vai ser o primeiro padrão, porque o infinitivo termina com it. E na primeira pessoa vai ser o astan, com 2 T's, né? Consoante plosiva única no infinitivo, ela é alongada na primeira pessoa. Então fica an com acento e a com acento na terceira pessoa. Lembrando que na terceira pessoa não acontece a modificação das consoantes. Bom, agora antes de resolver os verbos do segundo grupo B, do para plosiva mais nasal, é interessante a gente dar uma revisada de quais são as consoantes plosivas vozeadas, desvozeadas e as consoantes nasais em 3 locais de articulação que estão sendo utilizados nessa questão. Então vamos começar com o yapmit. Para o yapmit, nós vamos utilizar que de consoante bilabial nós temos o pa e o ba de plosivas, desvozeada e vozeada, e nós temos a nasal ma. Perceba ali no yapmit que nós temos pa, que é a desvozeada, mais ma, que é a nasal. Então, como é uma desvozeada pa mais nasal, mantém apenas a nasal, fica yaman, né? E o padrão ali é do primeiro padrão, porque o infinitivo termina com it. Para a terceira pessoa, vai ser o verbo normalmente, sem a modificação, terminado em a com acento. Para anan, vamos pensar nas consoantes agora alveolares, que são feitas um pouquinho acima dos dentes. Qual que é a desvozeada, plosiva desvozeada alveolar? É o ta. Vozeada nós temos o da, e de nasal nós temos o na, né? Ta, da, na. São 3 consoantes feitas no mesmo local. Então nós temos ali o anan, nós temos uma nasal sozinha. Então qual que vai ser o tipo? Vai ser o tipo vozeada mais nasal ou desvozeada mais nasal? Bom, vai ser desvozeada mais nasal, né? Porque daí mantém apenas a nasal. Se fosse vozeada, então teria um N duplicado. Mas não, tem um N sozinho. Então vai ser a desvozeada. Bom, a desvozeada no mesmo local de na é o ta. No mesmo local de na, desvozeada é o ta. Então no infinitivo fica atnit, desvozeada mais nasal. E na terceira pessoa fica atna. Perceba que é o primeiro padrão do sufixo, né? It, an, a.
E para Wonhan, vamos lembrar que aquela consoante nasal ali é feita no mesmo local de G de manga, né? Uma nasal que fica lá atrás da boca. Quais são as consoantes nesse local? Bom, nós temos a nasal Nga, que é aquela ali. Nós temos a desvozeada K e a vozeada Ga. Então é K, Ga, Nga, que é aquela ali. Então, como nós temos uma nasal duplicada, né? Uma nasal alongada na primeira pessoa, então no infinitivo nós vamos ter uma vozeada mais nasal, né? Porque se nós temos a vozeada Ga mais a nasal Nga, na primeira pessoa teremos a nasal alongada Nga. O padrão de sufixo é o segundo, né? At, an, a, porque o an da primeira pessoa está sem acento. E para a terceira pessoa, então, fica voig, nha, com o a, com acento, pelo segundo padrão. Bom, então, terminamos de preencher as lacunas e finalizamos nosso problema. Vou repetir aqui, caso queiram ver novamente, a questão das consoantes, ali que foi utilizada no finalzinho, né? Bilabial, de nasal, nós temos ma, vozeada plosiva ba, desvozeada plosiva pa. Então, velar é na, da, pa, e velar nga, ga, ka. Nessa questão, o fenômeno ali que acontece no tipo 2, nos verbos de duas sílabas, é o fenômeno da gradação consonantal, que são essas consoantes sendo modificadas. Esse é o fenômeno da gradação consonantal. Ele é um fenômeno das línguas uráricas, como o sami, finlandês e estoniano, e que é uma alternância entre realizações fortes e realizações fracas de consoantes. Então, por exemplo, no problema nós temos vordit, virando vordan, alongando a consoante. Nós temos chaibmat, virando chaibman, apagando a plosiva e alongando a nasal. Mas temos outros exemplos em Sami do Norte, como mundagan, eu faço, virando muaidarke, nós dois fazemos. Então nós temos ali um desvozeamento, né? O ga virando k, desvozeada, e temos uma aspiração também, aquele darke. Temos sonrabai virando munrarpen, que é a mesma coisa, né? O b virando p, desvozeada, e temos uma aspiração também, rarpen. Nós temos ali doai borti berti, virando di bodi bodi. Bom, perdão aí aos falantes de Sami do Norte. Cada língua faz de um jeito na gradação consonantal. Algumas priorizam a fortição, que é tornar a consoante mais forte. E a outras priorizam lenição, que é tornar a consoante mais fraca. E essas fortições e lenições podem ocorrer de muitas formas. Na força da palavra, quando fala mais forte ou mais fraco, literalmente, né, com mais intensidade. Pode ser no vozeamento, que nem aconteceu ali, né? O dagan virando darke, né? Perdeu o vozeamento do D. Podemos ter a nasalidade acontecendo no chaibmat, virando chaibman. Podemos ter mudança de local de articulação, que acontece no borti-berti, virando voditet. Porque o T não é no mesmo local daquele D com tracinho. Aquele D com tracinho é uma consoante dental, é o the do inglês. Então mudou o local de articulação. Um pouquinho, mas mudou. Podemos ter aspiração, que nem acontece ali no dagan e darke, temos aspiração. E podemos ter uma mudança de duração também, como no vordit, virando vordan. Então, cada língua da família urálica faz a sua gradação consonantal de um jeito e pode envolver vários fenômenos de mutação consonantal, como força, vozeamento, nasalidade. Podem mudar essas várias propriedades das consoantes. Força, vozeamento, nasalidade, local de articulação, aspiração, duração, enfim. Uma nota histórica interessante que, historicamente, a gradação consonantal ela era oriunda de uma distinção entre sílabas abertas e fechadas. Então, o grau forte, ou a realização forte, que depende de cada língua, né, como eu expliquei aqui antes, né, então cada língua define o que é a realização forte, o que é a realização fraca, depende da língua. Então, o grau forte da língua aparecia pré-sílabas abertas e o grau fraco aparecia pré-sílabas fechadas. Isso antigamente não é mais isso, tá? Este fenômeno foi gramaticalizado. E aqui isso é só uma desculpa para falar de sílabas abertas e sílabas fechadas. Uma sílaba aberta termina em vogal, né? Perceba, quando uma sílaba termina em vogal, a boca termina aberta, né? Como a palavra boca, né? O boca, as duas sílabas, elas terminam abertas, porque elas terminam em vogal. Então a boca termina aberta, se chama sílaba aberta. E a sílaba fechada termina em consoante, a boca termina fechada. Por exemplo, a primeira sílaba de termina, ter, ter, a boca termina fechada. E então essa é uma sílaba fechada, termina em consoante, tá? Então é sempre importante estar atento às sílabas abertas e sílabas fechadas nos problemas,
porque elas podem ser chaves de resolução em problemas que envolvem morfologia e fonética e fonologia, tá? Neste problema não teve isso, gradação consonantal não é mais isso é só uma desculpa para falar de sílabas abertas e sílabas fechadas. Então, como eu tinha falado, essa alternância de realização de consoantes nas sílabas abertas e fechadas foi então gramaticalizada e tornou-se a gradação consonantal como conhecemos hoje. Bom, coisas para ver mais. Várias coisas que eu peguei para fazer esse vídeo, eu peguei do artigo sobre o Sami do Norte na Wikipédia. Esse artigo foi produzido na Obelepédia da Escola de Linguística de Outono 2021. Recomendo também assistir a nossa mini oficina, o nosso vídeo da língua estoniana, feito pelo nosso amigo Ovi da Estônia. Recomendo ver esse vídeo sobre estoniano, porque o estoniano também faz parte das línguas urálicas, assim como o Sami do Norte. Então, alguns fenômenos interessantes que acontecem no estoniano também acontecem no Sami. Com isso, chegamos ao fim. Tchau!